O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do terceiro ano. Mais uma segunda-feira se inicia para a gente com muito aprendizado. Eu sou a professora Kelly, estou aqui para uma aula de matemática. E hoje, uma aula de matemática aí apoiada no material do Aprender Sempre, o volume 3. Nós vamos trabalhar a sequência 3, com as aulas 1 e 2. E eu sei que eu vou contar com a colaboração e a participação de todos vocês que nos acompanham em casa. Além disso, eu quero agradecer imensamente a todos os professores e professoras que estão conosco nessa jornada. Como é bom saber que a gente pode contar aí com a colaboração de vocês. Além disso, o nosso abraço sempre carinhoso a todos os responsáveis que nos acompanham. Muito obrigada mesmo e que a gente tenha aí uma linda semana. Professora Ana Paula, seja bem-vinda. Obrigada, e que a gente tenha uma boa semana, a gente aproveite bastante essas aulas e que seja como sempre acreditamos, com carinho, construindo, levando com uma leveza que a gente merece, né? Que a gente espera tanto que vocês aprendam, criança. Bem-vindos e obrigada pelo convite, professora. Eu que agradeço. Então, a gente agora vai começar a entrar aí num universo de 4 amigos. Eles moram bem pertinho, um da casa do outro, e todos eles estudam no terceiro ano. Começaram a lembrar aí dos amigos, dos colegas de vocês. Normalmente vocês sabem, né, onde um mora, o outro mora. E aí eles sempre estão juntos para resolver várias situações que acontecem no dia a dia deles, envolvendo a matemática. Então eu convido vocês para essa semana toda a gente passar juntinho desses amigos. Então eu vou apresentar as habilidades que estão nessas aulas, na aula 1 e 2, lá do Aprender Sempre. Tudo bem? Então, olhem lá as habilidades. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. A segunda habilidade, que está envolvendo aí essas duas aulas, é resolver e elaborar situações problema que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. Muito bem. Então, turma do terceiro ano, estão preparados para todos os desafios de hoje? A gente vai ajudar essa turminha aí. Olha só, essa turminha bacana que está aí, ó. Os jardins da escola em que Pedro, José Afonso, Érica e Vanessa estudam. E aí, já tá com saudade dos colegas? Eu não aguento mais de saudade, gente. Vivo com saudade da escola. E vocês? Também estão com saudade? Então, a gente vai ajudar esses 4 amigos aí nessas atividades de matemática. E eu vou contar com a colaboração de todo mundo. Tudo bem? Vamos lá, professora Ana? Vamos, estamos preparados. Preparada? Eles já estão preparados também. Já? Lembrando, a gente precisou fazer alguns ajustes em algumas aulas aqui para serem apresentadas pelo Centro de Mídias. Mas a essência do material e o respeito às habilidades estão todas aqui. Então, quem está com material, pode pegar. Quem não está, acompanha aqui com a gente, que vai se divertir muito e, principalmente, aprender bastante. Olhem lá, então, ó. A professora Sandra, beijo para a professora Sandra Regina e para todas as outras pros que nos ajudam aí. Com a colaboração dos estudantes, Pedro, José Afonso, Érica, Vanessa e seus colegas têm cuidado de 2 jardins que ficam próximos ao portão de entrada da escola. Ontem, em um deles, ela contou 127 margaridas e 54 rosas. E aí a gente tem a imagem da margarida e da rosa, 2 belas flores. Lindo. Eu que sou apaixonada por flores, amei, né? Então, olhem lá. Agora, vou perguntar para vocês. Antes, a gente tem ali uma situação para resolver, mas antes da gente resolver, ela contou menos de 100 flores ou ela contou mais de 200 flores?
Professora Ana Paula, será que eles conseguem? Sem fazer cálculo, eu só quero que vocês pensem ali com o que a gente tem. Que ela contou 127 margaridas e 54 rosas. Ela contou menos de 100 flores ou mais de 200 flores? Para a gente estimar, não é isso? É para a gente estimar. E Isso aí? mesmo. Nesse momento eu não quero o resultado exato, não. E aí, turma do terceiro ano? Ó, eles estão dizendo que é menos de 200. Menos de 200? O que Ou será vocês que é? pensaram, então, Será para responder para a gente que é menos de 200? Como vocês conseguiram chegar nessa aproximação? Ah, eu acho que eles já sabem. Eu já sei o que eles estão pensando, professora Ana. Sabe o que vocês estão pensando, turma do terceiro ano? Vocês arredondaram, vocês colocaram lá 130, né? Porque a gente tinha 127 margaridas e a gente tinha 54 rosas. Aí vocês arredondaram ali para 60, né? 130 mais 60, 190. Eles estão bons de estimativas. Sim. Então, ela contou aí menos de 200 rosas. Ela contou aproximadamente, porque não é o cálculo exato, ela contou ali 190 Sim. flores. Perfeito? Agora, a nossa aula de hoje vai pensar em diferentes estratégias. A gente já teve algumas aulas disso, lembra terceiro ano? Eu sei que muitos de vocês já sabem fazer o cálculo exato, só que a gente vai retomar alguns caminhos, porque lembra, a gente tem vários caminhos para descobrir, para encontrar o resultado. E a ideia hoje é que a gente compartilhe esses resultados e as estratégias de como vocês o alcançaram. Então, é importante a participação de vocês e mesmo que você já saiba fazer lá a operação corretamente, a gente quer encontrar os caminhos. E é isso que a gente vai discutir hoje nessas duas aulas. Quais as estratégias a gente utiliza para resolver aí as várias situações de matemática que aparecem no nosso dia a dia. Sim. Perfeito? Olhem lá então. Ontem, em um deles, ela contou 127 margaridas e 54 rosas. Quantas flores a professora Sandra contou? Você pode fazer aí o registro do seu caderno. Pensem em quais estratégias você usa para resolver sem usar ali a operação, né? Vocês falam muito a conta armada. Pense em outros movimentos para chegar até o resultado. Vamos deixar eles pensarem um pouquinho, professora Ana? Pode deixar, mas tem aqueles que já estão ali, ó, já aparecendo, já... Já apareceram? Já trouxeram a resposta. Mas você quer deixar mais um tempinho? Não, vamos começar então com uma estratégia. Eu quero que vocês acompanhem essa estratégia, porque a última estratégia é a que vocês normalmente já usam, para a gente ir relacionando o que vai acontecendo. Tudo bem, então? Vamos apresentar então a primeira estratégia para eles? Vamos lá. Então, ó, ontem, em um deles, ela contou 127 margaridas e 54 rosas. A gente quer saber quantas flores a professora Sandra contou. Então, a gente já tem aí essas informações, certo? Então, eu vou colocar lá, ó, 127 mais 54. É isso que a gente quer descobrir, certo? Todo mundo junto com a professora Kelly e com a professora Ana? Sim. Então, vamos lá. Olha só a estratégia que esta criança utilizou. Ela pegou o 127 e fez assim, ó. 120 mais 7. Até aqui, todo mundo junto com a Prokelly? Ele decompôs. Sim. Né? E aí, ele fez a mesma coisa com 54. 50 mais 4. Você fez isso aí no seu caderno? Você fez esse tipo de registro? Então, olha lá como ele pensou. Ele pegou os dois números, que é a quantidade de margaridas e a quantidade de rosas, e ele foi decompondo que ele achou mais fácil este caminho, essa estratégia para chegar até o resultado, certo? E aí, olha só o que ele fez agora. Vamos todo mundo acompanhar junto? Ele pegou os 120 e os 50 e somou.
120 mais 50, aí é mais fácil, né? Sim. 120, aí eu vou contando. 130, 140, 150, 160, 180, 170. Isso? Tudo bem? Sim. Vamos contar de novo. 120, 130, 140, 150, 160, 170. A professora Kelly já começou a se adiantar. Então, tudo bem? Fica mais fácil assim para quem está pensando aí em quais estratégias para resolver essas questões. Então, ele colocou aqui 170. Mas não terminou ainda, né, professora? Porque ainda a gente precisa fazer ali a adição do 7 mais o 4. Isso, professora Ana? Sim, ainda tem... Você pensou já assim? Você fazia isso quando você tinha a idade deles? Não. Não, a gente quase não pensava assim, Não. né? A gente só ia por um caminho. A gente ia por um caminho, sim. Né? Porque eu acho que é o último caminho que a gente vai. Agora Hoje a é o gente... último. E aí, 7 mais 4, 11. Turma do terceiro ano já sabe 7 mais 4 de cálculo mental. 7 mais 11, 4. Não, 7 mais 4, 11. Hoje eu estou já me adiantando. E aí, olha só o que esse colega fez. Ele somou agora 170 mais 11 e chegou ao resultado de 181. Correto? Sim. E aí, turma do terceiro ano, vocês pensam dessa forma? Vocês entenderam todos os caminhos que esse colega mandou aí pra gente para chegar ao resultado? Ele foi decompondo e facilitou ali para ele. Ele não usou o algoritmo, né, convencional. Ele foi caminhando, ele foi pensando em estratégias para ajudar. Até porque quando a gente conta os números arredondados, apesar da professora Kelly ter se atrapalhado aqui, é muito mais fácil. Então, ele chegou a 181 flores que foram colhidas. Olhem lá. E aí, percebam que daqui a pouco vocês vão entender quais as relações a gente tem lá com a conta que vocês já sabem, com a operação que vocês já resolvem. Perfeito? Olhem lá agora a segunda estratégia utilizada para resolver a mesma situação. Todo mundo já conseguiu tirar um print dessa tela para acompanhar, para tirar dúvida depois? Olhem lá. Agora, ó, é a mesma consigna da atividade, a mesma leitura, tá? Então, ontem, em um deles, ela contou 127 margaridas e 54 rosas. Quantas flores a professora Sandra contou? A gente já sabe o resultado, né? 181. Mas pode variar a forma de chegar nele. Exatamente. E aí a gente vai contar aí com a colaboração sempre de vocês. Vocês mandam sempre estratégias para a gente de como vocês estão pensando. E a ideia é que você compare o registro que a professora Kelly está fazendo aqui com o seu registro, com a sua forma de resolver aí essa situação. Tudo bem? Então, olhe lá. A gente tem a mesma coisa, 127 mais 54. É? Ótimo. Olhem só agora como esta criança pensou para chegar até o resultado. Ela pegou o 100 e fez o registro. Tá? Ela também está decompondo, mas ela precisou de mais ferramentas ali para ela conseguir chegar no percurso dela. Depois, mais 20. Isso, professora Ana? Sim. Eles fazem isso, né, direto em sala de aula. Sim, aí a decomposição foi mais detalhada. E aí ela pegou o 7 e fez. Você também pensou assim? Manda aí para sua professora ou quem está aí com você, pede para mandar aqui. E você também pode falar, professora Kelly, eu faço assim, eu faço desse jeito. E é muito bom e eu sempre consigo chegar no resultado correto. Eu acho que eles usaram mais esse daí, essa estratégia. Mais esse do que aquele outro? Eu acredito que sim. É, eles tendem a decompor mais. E olha lá, aqui a mesma coisa que o outro. 50 mais 4. Olhem lá. O que vocês percebem de diferença dessa estratégia da outra que foi usada? Vocês perceberam que a outra criança já trouxe o 120, ela não precisou separar. Essa não, separou 100
do 20. Ela decompôs em todas as ordens. Então, olhem só agora o que essa criança fez. Ele manteve o 100. E aí, somou 20 mais 50. E chegou ao 70. Todo mundo acompanhando o terceiro ano? Os alunos da professora Dalva fazem assim. Isso aí, professora Dalva, vamos todos nós, incentivarmos que eles façam os registros dos caminhos que eles percorrem para resolver as situações matemáticas que aparecem aí cotidianamente para eles. E, por fim, o que eles fizeram, professora Ana? Somaram o 7 mais o 4 e chegaram ao 11. E agora, olha lá, professora Ana, e eu quero agora que vocês percebam o que essa criança vai fazer. O Pedro Henrique disse que ele fez assim, sabia? Ele pensou desse jeito, a professora até trouxe. Pedro, Maria, o Antônio, todo mundo tá junto com a Pro e estão fazendo essas estratégias. Eu tenho certeza que vocês estão se identificando com essas crianças que mandaram essas estratégias aqui para a professora Kelly, que está passando para vocês. Olha lá. Ele deu um jeitinho porque ele ainda queria pensar mais um pouquinho e prestem ali atenção, porque isso vai ajudar vocês a relacionarem lá quando a gente for fazer a próxima estratégia. Ele manteve o 100 mais o 70, mas olha o que ele fez com 11. 10 mais 1. Olha lá, professora Ana, o que ele pensou, né? Ele só separou o 11 para ficar mais fácil. E até para a gente entender, quando lá na operação, quando vocês fazem de adição, que vocês têm que fazer essa transformação, né? Que vocês precisam pensar ali no que fazer para dar certinho o resultado. Olhem lá então. Ele somou 100 mais 70, 170. Com mais 10, 180 e também chegou ao resultado de 181. Perfeito? Olhem lá. E aí eles vão decompondo de várias maneiras. A gente fica encantada com as estratégias. E agora, tenho certeza que a maior parte do terceiro ano vai falar assim, professora Kelly, eu faço desse jeito. Vamos lá então? A mesma situação e olha só como essa terceira criança vai fazer para encontrar o resultado. E aí, professora Ana, esse era o único caminho para a gente? Então, esse foi o primeiro que apareceu. Foi o primeiro modelo de estratégia que usaram e mostraram para a gente que fizeram. Exatamente. Não foi o único, mas foi o Então, primeiro. tá todo mundo falando, professora Kelly, eu faço desse jeito, eu faço desse jeito. No meu caderno ou no meu material do Aprender sempre tá desse jeito? Ótimo. Então, vamos lá estabelecer essas relações. Lembra da última estratégia que eu apresentei antes dessa? Vamos lá olhar, ó. A gente tem aqui, ó, o 11. Vamos ver como o 11 se comporta lá? Olhem lá. 7 mais 4, quanto é? Já estou ouvindo todo mundo falar. Que é 11. 11. Então, olha lá. E ó, o que acontece? Eles devem estar perguntando aonde ia parar esse 11. A gente tem lá o 10 junto lá na ordem das dezenas. Então, é 10 mais 20 mais 50. Perceberam o quanto é importante a gente encontrar os caminhos e aí a gente vai entendendo por que a gente faz a operação dessa maneira? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Então, agora eu vou 10, 20, com 50, eu vou chegar ao 80. E aí eu tenho 181. E aí, relacionaram, entenderam os caminhos que essas crianças fizeram para chegar até o resultado? Todas elas chegaram ao resultado correto. Só que cada uma delas usou um caminho. E vocês podem usar a melhor estratégia
para poder aí resolver todas as questões matemáticas que são colocadas no dia a dia. E esses 4 amigos estão aí, perfeito? Perfeito. Pedindo para você voltar uma tela, se Vou poderia voltar. para printar uma tela. Olha lá, professor, vamos pedindo, printar. professor, a tela. Olhem lá. São caminhos diferentes. O importante é a resposta, não errar a resposta, não é isso, professora? Exatamente. E aí a gente consegue entender por que a gente faz isso. Professora, porque eu não entendia essa coisa do vai um. Sim. Professora, a gente sofria bastante, mas agora vocês já entenderam. Porque o 11, né, a gente vai decompondo, vocês entendem que ele é formado de 2 ordens, e aí a gente tem que estar sempre agrupando todos na mesma ordem. E deixa eu ver se eu entendi também, para retomar. Eu tenho que respeitar da mesma forma, do outro jeito, respeitar as ordens aqui. Exatamente. E isso é importante, só que lá eu enxergo como ela é feita. Exatamente. E aí eu consigo garantir quando vem assim. E agora, então, está relacionado todos os caminhos. E lembrando, realmente é muito mais fácil a gente operar desta forma em matemática. Mas a gente precisa entender quais os caminhos. E hoje vocês já entenderam um pouco desses caminhos. Vamos continuar mais um pouquinho? Olhem lá. Considere a quantidade de flores que a professora Sandra contou no jardim da escola. 127 margaridas e 54 rosas. Muito bem. Nesse jardim, o que há mais? Margaridas ou rosas? Eu acho que eles não têm dúvida, eles estão respondendo já. Eles não têm dúvidas? Eu acho que não. Não têm Será que dúvidas? não? Eu acho Vocês que não têm dúvidas? Olha só. Já sabem se tem mais margaridas ou rosas? Olha só. Eles falaram que tem mais o quê, professora? Ah, mas agora eu vou deixar... Não, vou deixar... Você... Eles estão respondendo que tem mais margaridas. Então, vou escrever aqui. Só que assim, a gente vai tirar a dúvida se tem margaridas ou rosas. Porque só dizer não Sim. vale, tem que comprovar. Perfeito? Então, eu vou escrever aqui, ó. Margaridas. E como é importante a gente achar a resposta e perceber se realmente aquele é o caminho, né, professora? Eles estão me dizendo que é margaridas? Então, Sim. olhem lá. 2 alunos me mandaram aí essas 2 estratégias. Eu quero que vocês observem e me digam se as 2 estão corretas. Digam para mim se elas estão corretas, se os 2 encontraram o mesmo resultado e agora, estão me dizendo que tem alguma coisa errada. Eu acho que a gente precisa observar. Observar? Precisa olhar o que eles fizeram. Então, só para a gente lembrar, a gente tem 127 margaridas e 54 rosas. Eu quero saber quantas margaridas a mais, certo? Porque eles me disseram que tem mais margaridas. Olha lá, turma. Vamos ver o aluno 1, o que aconteceu aqui na estratégia utilizada aí pelo esse aluno. O que aconteceu? Tá correto? Ele conseguiu encontrar a diferença? Não, né, professora? Não deu certo. Não, deu certo. Ó, ele pensou bem, ó. 127 mais 54 chegou ao resultado de 181. Olha só, ele fez decompondo e o cálculo tá certinho, professora Ana. Vocês concordam que o resultado está certinho? Tá, só que não responde a nossa questão. Então, A gente quer saber quantas a mais. Então, apesar da operação estar correta, o pensamento do aluno 1 está correto, ele chegou ao número de 181, que é maior do que o número de margaridas. Então, não é possível. A gente quer saber a diferença. Olhem lá, então, o aluno 2. Olhem o que ele pensou. Vejam se você pensaria assim. Ele pegou os 120 e os 50 e fez 120 menos 50 e chegou ao 70. E depois ele pegou o 7 e o 4 e chegou ao resultado 3. Só somou e chegou ao 73. Ah, professora Ana, olha lá então, ele conseguiu chegar na resposta correta. Então são 73
a mais. Professora Ana, essa aula com estratégia está tão boa, só que já está chegando ao final. Sim. E aí, vocês gostaram? Estão percebendo quantas estratégias a gente utiliza para resolver aí todas as questões de matemática? Então, daqui a pouco a gente vem para a nossa segunda aula pensando ainda nessas estratégias. Certo, professora Sim, Ana? Então, até daqui a pouco. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Estamos de volta para o nosso segundo momento da aula de matemática. Eu sou a professora Kelly, estou acompanhada pela professora Ana Paula hoje. Seja bem-vinda a esse segundo momento de aula. E a gente vai continuar pensando nas estratégias. Mas só para lembrar, quem está chegando agora, a gente está trabalhando com o material do Aprender Sempre, volume 3, a sequência 3. Hoje, nessas aulas 1 e 2. Então, por isso, a gente vai aí retomar as habilidades para que a gente possa dar continuidade. E parabéns, a participação de vocês é excelente e por isso a nossa aula sempre fica muito bacana. Vamos então às habilidades? Opa! Peraí que elas... Isso! Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. E vocês já usaram isso, hein? E depois a gente vai resolver e elaborar situações problema que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. Tudo bem, então? Então, na primeira parte da aula, a gente ficou aí discutindo várias estratégias e foi bem bacana, né, professora Ana? Porque a gente teve aí todo esse trabalho para pensar como a gente resolve ali o que acontece no nosso dia a dia. Lembrando que a gente está aí ajudando 4 amigos que moram próximo e estudam no terceiro ano e matando um pouquinho da saudade da escola. Certo, professora Ana? Certo. Então, olhem lá agora. A gente estava discutindo a quantidade, quantas a mais, né? Da questão das margaridas e das rosas. A gente tinha ali 127 margaridas e 54 rosas. E a gente utilizou lá, vou até mostrar para vocês a habilidade lá que a gente tinha falado. Ah, a gente conta, e aí um mostrou que somou, o outro pensou. Quando a gente fala em diferença, a gente precisa pensar em subtrair, né? Porque a gente quer descobrir qual a diferença. E nunca o resultado da diferença pode ser maior do que o valor, que no caso era das margaridas, 127. Então, a criança 1 não conseguiu. Agora vamos pensar em outra estratégia que a gente pode fazer para resolver essa questão. Então, a gente tem lá 54 rosas e eu quero descobrir a diferença, né? Então, até as 127 margaridas. Vamos pensar aqui comigo? Vamos caminhar juntos e ver se vocês também fazem esse tipo de estratégia? Olhem lá. Eu tenho 54 rosas. Eu anotei aqui. Eu preciso chegar até a quantidade de margaridas, que são 127. Olhem só como a gente pode pensar. 54. Do 54 até os 60, eu tenho 6, certo? 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Todo mundo acompanhando comigo? Então, do 54 até os 60, eu encontro ali um resultado de 6. Só que eu preciso chegar até as 127, que é a quantidade de margaridas. Eu estou tentando ali chegar na diferença. Eu quero descobrir quantas margaridas tem a mais. Agora,
Para facilitar a nossa contagem, eu posso ir do 60 até o 100. Vamos lá, ó. Do 60 até o 100. Professora Ana, será que eles conseguem me dizer quanto eu preciso do 60 para chegar até o 100? Eu acredito que eles estão começando já a perceber qual o caminho que você está fazendo. Tá? Então, Tá. vamos lá. Olha lá, apareceu 40. 40? É isso? Então, ó, 60, 70, 80, 90, 100, 40. Então, do 60 até o 40, do 60 até o 100, eu preciso aí de 40. Olhem lá. E eu estou fazendo o registro. Todo mundo acompanhando comigo? Só que não é 100 margaridas, né, professora Ana Não, tem um Paula? pouquinho mais. Tem um pouquinho mais? São 127? A Isso? gente tem que chegar nele. Então, eu tenho que chegar até os 127. Do 100 ao 127, quantas margaridas dão aí nesse intervalo? Do 100 ao 127. Quantas a gente tem? Já até apareceu. Eles estão dizendo assim, 27. 27? Professora Ana, mas será que eu já consegui chegar ao resultado? A diferença ali de quantas a mais? Quantas margaridas tem a mais que rosas? A gente pode conferir se sim. Sim? Porque olha o caminho que você fez. Você chegou até os 127. Será que não? Eu Sim. parti dos 54 e cheguei até os 127. Parti da quantidade de rosas até a quantidade de Exato. margaridas. Turma do terceiro ano, o que eu preciso fazer para descobrir quantas a mais pensando nessa estratégia? Será que vocês sabem me dizer o que eu tenho que fazer agora? Eu acho que agora a gente tem que esperar mesmo que eles deem a resposta. Por quê? Eles estão falando que a gente precisa fazer uma soma, Então vamos trazer a soma. uma adição. Ó. Eu vou ter que juntar 6 mais 40. Não foi o percurso que a gente foi fazendo, Sim. completando? 6 mais 40 mais 27. Certo? Ó, 6 mais 40 mais 27. Deixa eu até circular o 6 aqui também, ó. Porque não foi que a gente foi completando para chegar? A gente partiu do número de rosas, 54, para chegar até o número de margaridas, porque a gente quer encontrar essa diferença. Agora, Somar. somar. Professora Ana, para facilitar o cálculo, já que a gente está falando de estratégias diferentes, olha o que eu vou fazer. Eu tenho 6 aqui. Eu vou passar do 6, 3 para cá, ó. Olhem só o que a professora... Então, esse 6 para mim agora vai ficar valendo 3. Tudo bem? Olha o que a professora Kelly fez, para facilitar o cálculo. Eu já estou pensando ali no cálculo mental e nas estratégias que a gente tem. Eu tenho 6 aqui. Quando eu passo 3 para cá, esse aqui fica valendo 30, ó. Olha só. Isso vai ajudar. Vai ajudar. Quando eu somo 40 mais 30, 70. Então, ó, 40 mais 30, 70, ó. E aí, eu somo os 3 aqui que ficaram, ó. Então, eu cheguei ao resultado de 73. Professora Ana Paula, eles estão falando assim, professora Kelly, quantas coisas a gente pode pensar em matemática? Às vezes é difícil a gente ir trilhando esses caminhos, mas é tudo para facilitar. Lembra lá quando a gente fala dos fatos básicos? Então, 7 mais 3, 10. 27 mais 3, 30. Por isso que eu posso aí brincar com os números. Essa brincadeira é boa, né? É uma brincadeira com muito desafio e muita aprendizagem. Porque aprender leva um pouco aí de esforço. Mas quando a gente encontra os caminhos, a gente termina se divertindo bastante. Então, a professora Kelly vai passar esse finalzinho para vocês. A gente tinha que somar 6 mais 40 mais 27. Para facilitar o meu cálculo, eu estou aí compartilhando uma estratégia com vocês, o que eu fiz? Eu arredondei, então eu passei 3 do número 6 para cá, para o 27, e ele ficou 30. 30 mais 40 é mais fácil, como eu faço 4 mais 3, 7, 70. 70 mais 3, 73. Então, a gente tem 73
a mais. Né? Nós temos... Perfeito? E é assim que a gente vai descobrindo os caminhos aí para o cálculo mental. Ah, aprender com diversão, é isso mesmo. E matemática é gostoso por causa disso. Porque quanto mais a gente vai operando, mais a gente vai encontrando caminhos e vai entendendo que para tudo tem um jeito. A gente vai encontrar sempre uma resposta. Certo, professora Ana? Tem caminhos diferentes, mas... Ótimo. Agora, ó, em outro jardim da escola, há 2 canteiros. A professora Sandra contou 38 rosas em um deles e estimou. Quando a gente estima, a gente não está falando do resultado correto, da quantidade correta. Que no outro havia mais de 50 e menos de 60 rosas. Então, a gente tem aí 3 boas informações. 38 rosas e que num havia mais de 50 e menos de 60 rosas. Perfeito? Uhum. Ótimo. Se a estimativa da professora Sandra estiver correta, o que você pode afirmar sobre a quantidade de rosas nesses 2 canteiros? Complicada essa parte, hein? De estimar. Por isso que agora a gente vai precisar. E lembrando, terceiro ano já sabe muitas operações, já trabalhou ali com vários fatos básicos. A ideia é que a gente vá apresentando sempre novas estratégias, até para que vocês entendam todas as operações que vocês já sabem fazer convencionalmente e rapidamente. Porque às vezes a gente pergunta ou se depara com um desafio maior, aí a gente trava em matemática. Nossa, eu não consigo fazer. Mas você já sabe quais os caminhos você pode utilizar. Então é sempre a gente colocar aqui a questão. Cada um, e estratégia pessoal, cada um vai pela sua maneira, né, professora Ana Paula? Sim, quanto mais a gente pode... Esse seria aquele momento de sala que a gente pede para os alunos trazerem a forma como... E a gente se surpreende com as formas que eles Socializar. trazem. E essas são estratégias diferentes. E o bom e gostoso disso é que você vai aprendendo, às vezes acha até caminho mais fácil. Foi mostrado uma outra condição. E isso é muito bom, né? Eu acho. Então, fiquem bem tranquilos. Cada um vai escolher a sua estratégia, é isso que a gente está fazendo. Agora, voltando aqui. Então, ó, ela contou em 38 num canteiro. Ótimo. Ela falou que no outro poderia haver mais de 50 e menos de 60. Então, professora Ana, a gente já tem aí alguma coisa. Então, ó, ela falou que a gente podia ter 51 com 38, certo? Certo. 50 com 38, fazendo o cálculo mental rapidinho, a gente tem aí 88, certo? Certo. E quando eu falo 60 mais 38, né? Aí tem essa questão, 60 mais 38 tem 98. Então, eu posso afirmar, vamos ver se vocês vão comigo, ó. Num canteiro tinha 38, ótimo. E a gente precisa de vocês porque, prestem bastante atenção, num canteiro a gente já sabe que tinha 38. No outro que a professora Sandra olhou, ela disse que poderia ter 50, mais que 50 e menos que 60. Então, ela ficou entre o número, entre 88, porque se for 50, 50 mais 38, 88. Se for 38 mais 60, a gente tem como resultado o 98. Então, a gente pode afirmar que no canteiro haverá mais de 88 rosas e menos que 98, porque ela estimou entre 50 e 60, certo? Então, vamos lá para a gente deixar esse registro? Olha lá. Então, ó, haverá mais de 88 rosas, certo? Porque o que ela fez? Ela fez 38 mais 50, que foi o que ela disse, que poderia ter mais que 50 rosas. E menos
e menos De 98. de 98 rosas. Porque ela disse que haveria menos que 60 rosas. Então, que é 38 mais 60. Então, a gente pode afirmar isso, essa questão. Porque ela falou que poderia ter mais que 50, mas teria menos que 60 quando ela estimou. Então, a gente pode afirmar que vai ficar entre 88 e 98 rosas. Tudo bem, então, turma do terceiro ano? Podemos continuar? Lembrando, cada um de vocês vai usar a estratégia que mais se sentir confortável. E lembrem-se, sempre é bom a gente fazer registros e anotando no caderno os nossos pensamentos. E quando a gente puder estar junto de novo, é sempre muito bacana a gente compartilhar com os nossos colegas como a gente pensou. A professora até falou isso, que ela sente falta disso. Como faz falta Exatamente. dele estarem perto. Olhem lá. Agora a gente vai pensar no sistema monetário. Gente, se está confuso, vamos só retomar lá a última atividade. Vai ficar entre, a professora ela não falou que tem 50 no outro canteiro, tá? Então, prestem bem atenção no que está sendo solicitado. Num canteiro, ela afirmou com certeza, eu tenho 38 rosas. Não foi isso que ela disse? No outro canteiro, ela disse que poderia haver entre 50 e 60 rosas. Ela estimou, ela não contou. Então, por isso, a gente não consegue chegar a um resultado exato. A gente vai, então, falar que ela tem mais que 88 rosas, porque se tiver a partir das 50, 88. E menos que 98, porque ela disse que poderia ficar até 60. Ela não falou o resultado correto. Então, a gente estimou ali que poderia ter entre 88 e 98 rosas. Que seria o limite da estimativa dela. Exatamente. A soma de um canteiro com os limites da estimativa. Exatamente. Então, olhem lá todas as cédulas e moedas que circulam no nosso país. E eles já estão bem sabidos. Vou mandar até um beijo para Ana Beatriz e para a professora Glenda, porque a gente já falou de sistema monetário e aí elas são lá de São Joaquim da Barra e disseram para a gente que já tem ali as suas economias. E quando a gente fala de sistema monetário, a gente sempre tem que falar um pouquinho da economia. Então, vocês já conhecem aí a moeda de 1 centavo, a moeda de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos, de R$1. E temos as cédulas de R$2, de R$5, de R$10, de R$20. E a gente tem lá a de 50, a de R$100 e a de R$200. Perfeito? Ótimo. A de 200 a gente ainda não viu, né, professora Ana Paula? Pois é, só por a mais imagem. novinha da família do real agora, né? Então, olhem lá, ó. Pedro e Vanessa comentaram com a professora Sandra que solicitaram contribuições aos familiares para comprar sementes de flores para serem plantadas em um canteiro que está em construção. A gente continua falando lá do jardim da escola, certo? E eles vão fazer mais um canteiro. Olha, já tem gente com 6 notas de R$200. Então, pois é. Tá, mas vamos continuar na aula. Perfeito. Olhem lá. Eu quero que vocês contem aí pra gente qual o valor. Qual o valor? Olharam? Vamos, então, parte por parte. Vamos ver quais os desafios a gente tem aqui. Olhem lá. Qual foi o valor arrecadado com as cédulas? Isso. Qual foi o valor arrecadado com as cédulas? Já tem aí um desafio, porque eles têm que prestar atenção no que está sendo perguntado. E aí? Sem dúvida. Qual o valor que foi arrecadado com as cédulas? Ah, já estão me dizendo já qual é o valor. Sim. Qual é o valor, professora Ana? Estão falando 49. 49? Reais. Vamos conferir? Olha lá então, ó. R$20 com mais R$10, R$30. Tá. R$30 com mais R$10, 40. 40.
R$40 mais R$5, 45. R$45. 45 mais R$2, 47. 47. R$47 mais R$2, 49. R$49. Então, eu vou anotar assim. Então, ó, só as cédulas, então eu não preciso contar as moedas, por isso é importante a gente ler o que está sendo solicitado. R$49. Opa! Nossa, fui fechar, ficou pior. Vamos lá, pagar esse aqui. Acontece. É. Isso, olha lá. Perfeito? 49. Ótimo. Todo mundo conseguiu chegar aos R$49? Agora, qual foi o valor arrecadado com as moedas? Então tem algo diferente agora para contar? É isso, Exatamente. professora? Eu só quero as moedas. E agora? Só as moedas. Vamos contar juntos, ó. R$1, R$1,25. E aí eu já vou somar esse 25 centavos com esse 5. Olha lá a estratégia. Aí eu tenho R$1,30. E mais essa moeda aqui, eu tenho R$1,40. Então, ó, vou colocar aqui. R$1,40. Perfeito? Todo mundo junto aqui com a gente? Juntinho. Então, eu já contei as cédulas e já contei as moedas, professora Ana Paula. E eles foram bem, né? Porque ninguém somou tudo junto. É. Importante, sempre que a gente tiver algo para resolver, a gente tem que ler muito bem. Porque, de repente, a gente dá um resultado errado porque a gente não leu. Nesse momento, era para a gente só as cédulas e depois só as moedas. Muito bem, vamos continuar agora. O valor total é maior, menor ou igual a R$50? Vamos deixar eles pensarem um pouquinho e eu quero ver se o valor total é maior, menor ou igual R$50. Já começou a aparecer umas respostas ali. Eles estão começando a trazer algumas, mas será que todos? Será que todos? E aí, gente? Todo mundo conseguiu? Eles estão dizendo que é o quê, professora Ana? Eles estão dizendo que é maior que 50. Tá, então eu vou anotar aqui, que é maior que 50, mas a gente vai conferir, tá bom? Justo, a gente precisa conferir. Então, eu vou escrever aqui, ó, maior que R$50. Maior. Se não tiver correto, que é maior, a gente volta, certo? Acho justo, vamos lá. Acha justo? Acho justo. Então, agora Conferir. eu vou conferir. Qual foi o valor total arrecadado? Se eu responder essa, eu consigo ter certeza da outra. É isso, professora? Exatamente. Se é maior, menor ou igual. E agora, e aí, o que vocês me dizem? Qual foi o valor arrecadado lá para a construção dos canteiros? Eles estão pensando ainda, professora. Eles estão pensando Eles estão ainda? pensando. Mas agora tá fácil, era só eles somar cédulas. Olha lá, começou a aparecer. Então a gente pode somar as cédulas e as moedas e a gente vai chegar ao resultado de R$50,40. A gente pode contar de novo. Então a gente pode contar, ó. A gente tem 49, né? Então, ó, 20, 30, 45, 47, R$49. Com mais R$1, 50. E aí, 25 com 5, 30 centavos, 40. Então, o valor foi de R$50,40. Então, eles acertaram que o valor era maior.
e só passou pouquinho, 40 centavos. Mas é maior. É maior, perfeito. A Agatha até Ana Paula. respondeu, a professora falou assim, olha lá o valor, Agatha, muito bem, Agatha. Ela Isso respondeu mesmo. certinho. Então, a gente chegou ali a R$ 50,40, que é maior do que R$ 50. Professora Ana, então a gente está chegando ao final da nossa aula. A gente aprendeu aí diferentes procedimentos para resolver a adição e sobre a importância da leitura para a compreensão dos dados fornecidos e do que é solicitado. E a gente vai pedir que vocês contem para a gente se vocês gostaram aí da nossa aula. Lembrando que a gente aprendeu um pouco sobre estratégias pessoais para resolver as questões matemáticas que aparecem aí no nosso cotidiano. E cada um de nós vai encontrar um caminho. Não importa se ele é mais longo ou se ele é mais curto, mas a gente precisa entender a matemática. Professora Ana, eu sempre agradeço a sua presença, obrigada. E amanhã a gente continua aí com as aulas de matemática. Então, até amanhã. Beijos, Até tchau. mais. Tchau, tchau. É livre para todos os públicos. Bom dia, estudantes do terceiro ano. Bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Bem-vindos, professores, pais, também sejam bem-vindos, assim como os responsáveis que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Para essa aula de língua portuguesa, não estaremos sozinhos, temos a presença da professora Joyce. Bem-vinda, professora Joyce. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, alunos do terceiro ano. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e vim participar dessa aula de língua portuguesa. E já quero deixar um beijão aí para a galera de Lins, para a galera de Serra Negra e para o Heitor, o filho da professora Cíntia. Beijão a todos vocês e estão todos convidados a participarem da aula. Vamos então conhecer a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula? Vamos então para a tela e observar a habilidade, que é a seguinte. EF 35 LP01. Ler e compreender silenciosamente e em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. Estudantes, professores responsáveis, como a gente pode perceber aí na leitura da habilidade, a nossa aula vai contemplar uma leitura. Teremos leitura no decorrer dessa aula. Eu vou destacar aqui, ler e compreender silenciosamente. Silenciosamente e em seguida em voz alta. Então faremos uma leitura silenciosa e também faremos uma leitura em voz alta. Observem o título dessa aula. De qual fruta? Professora Joyce, de qual fruta será que vamos falar? Eu acho assim, ó, quem vem acompanhando as suas aulas aí, talvez já tenha aí, já saiba mais ou menos qual é a fruta que vamos falar, hein? Será que eles adivinham? Nós começamos a falar de uma fruta em um texto humorístico na semana passada. Eu acho que eles vão recordar, professora Joyce. Foi bem engraçado, eu acompanhei essa aula, muito legal. A professora Silvana já colocou qual é a fruta. Já apontou, a Proelaine também já apontou ali. Bom, a gente vai confirmar se são essas frutas que vocês estão pensando, estudantes. Será essa mesma? Vamos conferir então? Vamos. Antes da nossa leitura, eu quero convidá-los para observar algumas imagens de bacalhau e bacalhoada. Vocês conhecem? O que é bacalhau? Olha, só bacalhau, na foto aí talvez não fique muito fácil de saber quem não conhece esse nome. Mas bacalhau é um tipo de peixe, não é, professor? Bacalhau é um tipo de peixe, um peixe de água salgada. E nesse caso aqui a gente tem um bacalhau salgado, seco, que é uma técnica que é utilizada então em que ele é seco e salgado para que seja conservado sem refrigeração, fora da geladeira. Então nós temos um bacalhau aí, mas a nossa aula não ia ser sobre frutas? Bacalhau, peixe, fruta, por enquanto eu não entendi ainda. Será professor. que as imagens estão trocadas? Será que eu me enganei? Vamos seguir? Vamos pensar mais. Bacalhau e bacalhoada. Puxa, temos ao lado aí da imagem do bacalhau seco, que é um peixe, nós temos um prato feito à base de bacalhau.
tem uma série de outros ingredientes, não é? Bem colorido. Tem ovo, eu estou reconhecendo, umas azeitonas. Pimentão. E bacalhoada, certamente tem bacalhau. Sim, pelo nome sim. E eu tenho certeza que todos aí de casa, os responsáveis, a avó, a mãe, o pai, deve ter uma receita especial do coração aí com bacalhau, hein, professor? A Pro Cristina já disse assim, é um prato típico português. Obrigado pela contribuição, é um prato típico português. Podemos pensar que o bacalhau, esse peixe aí, ele é consumido há muitas centenas de anos, há milhares de anos. Tem uma cultura milenar de se consumir bacalhau. E os escandinavos chegavam a comer esse bacalhau seco como se fosse um salgadinho, sabe, professora Joyce? Sim, bem salgado mesmo, hein? Mas pode ser um tira-gosto. Tem gente que gosta, sim, mas muito salgado, né? Mas vamos seguir com a nossa aula, vamos procurar as frutas, porque vamos encontrá-las, eu acredito. E na tela seguinte temos, chegamos, jacas e jaqueira. Temos aí imagens de frutas, agora sim, agora está fazendo sentido. Temos aí as jacas, muitas jacas, não é? Temos na imagem inferior, a polpa de jaca. Essa amarelinha. fruta que tem esse cheiro bem peculiar, ou você ama ou você odeia, né, professor? Pois é, tem um cheiro bem característico, a jaca, e um sabor também. Nós conversamos na última aula, professora Joyce, com os estudantes do 3º ano, que no Brasil são cultivadas algumas espécies de jaca. A jaca dura e a jaca mole. Uma variedade da jaca mole é a jaca manteiga. Então, nós temos pelo menos 3 variedades que aparecem aqui. A jaqueira, as jacas, elas vieram da Índia, lá no século XVIII, elas vieram, então, da Índia, e lá na Índia tem um monte de tipos de jaca, com sabores diferenciados, assim, mais ácidos, mais doces, menos doces, não é interessante? Muito interessante, porque às vezes você não gosta de um tipo de fruta, mas essa fruta tem diversas variações, né? Igual a manga, igual a laranja, então a jaca também tem essas variações. Legal, não sabia disso não, professor. Exatamente, no nosso texto humorístico, do qual fizemos a leitura, Isabel e o doce de jaca, a gente brincou, então, no texto, de observar a jaca dura e a jaca mole sendo observada. A jaca mole, ela costuma ser muito mais doce, além da consistência ser mais mole, ela costuma ser muito mais doce, tem um sabor e um cheiro ainda mais característico e mais adocicado. Isso, a professora Thaís está colocando aí, que a professora Paula colocou que os alunos estão muito curiosos para saber a relação do bacalhau com a jaca. Isso. O bacalhau, bom, acho que agora, professora Joyce, vamos ver se vai fazer sentido na próxima tela? Será? Vamos então para o nosso texto? Vamos lá. O nosso texto, observem aí já a primeira parte, conheça a jacalhoada. Esse nome bem sugestivo, hein? Mas tem uma outra parte depois da vírgula. Conheça a jacalhoada. Uma bacalhoada sem bacalhau. Acho que agora ficou fácil, hein? Se não tem bacalhau, vai ter qual outro ingrediente? Parece que vamos ter uma jaca, professora Joyce. Jaca no lugar do bacalhau. Será que esse prato é gostoso? Olha só, já estão colocando aí uma receita vegana, será isso? É um prato, pelo menos, curioso, não é? Sim. Vamos saber mais? Então, temos mais informações que apareceram aí. Professora Joyce, você lê para nós, por favor? A jaca pode ser usada em inúmeras receitas em substituição à carne. Nossa, vejam só que informação interessante. Então, a jaca pode ser usada em muitas receitas em substituição à carne. E, nesse caso, em que o título nos aponta, a jaca está substituindo aí um peixe, não é? Sim. O bacalhau. Isso mesmo, que O tem bacalhau. pessoas que não comem peixe, então está substituindo. Será que é gostoso? O bacalhau da bacalhoada, então, vai ser substituído por jaca. Então, virou uma jacalhoada. Engraçado. Mesmo. Eu nunca comi, professor. Essa é nova para mim. Vamos, então, conhecer um pouco mais a respeito disso. Vamos saber aí algumas informações mais.
a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, Emater, DF, promoveu no núcleo rural do PAD, DF, oficinas de receitas utilizando a jaca. Entre as dezenas de receitas ensinadas está a jacalhoada. Sobre o assunto, o Brasil Rural entrevista a extensionista da Emater, Ioko Odaguiri. Então, a gente observa, então, nessa primeira tela, no primeiro trecho do texto, aí tem umas siglas, os nomes de empresa, não é? Tem o nome de uma empresa que promoveu uma oficina, não foi? Sim. E uma oficina de quê? A gente consegue observar, então? De receitas, tá bem claro aí, né? Oficina de receitas, mas não eram receitas comuns, eram receitas específicas. Utilizando um ingrediente especial, que é a jaca. Utilizando a jaca. Então, a gente tem uma entrevista com uma pessoa. Como se chama a entrevista? Com uma profissional, então? A Ioko Odaguiri. Ela é uma extensionista. Então, que profissão é essa? Que profissão exerce uma extensionista? É uma profissional que faz a ligação, então, do produtor rural com o Estado, na tentativa de viabilizar aí o negócio, as vendas. Nesse caso, a gente pode pensar que o produtor aí de jaca, os pequenos agricultores, ou mesmo os sítios e fazendas que produzem jaca, tem extensionistas para otimizar aí a venda dessas jacas para o mercado, para todos que consumimos. Sim, e esse texto se passa aí, né, no Distrito Federal, já está anunciando aí nessa primeira parte do texto, né, professor? Exatamente, professora Joyce. Bom, a gente já sabe que aconteceu uma oficina, já sabe a empresa que promoveu essa oficina, e vamos ter uma entrevista com uma profissional que deve entender de jaca, porque Sim. ela entende do trabalho rural. Vamos então para a próxima tela? Só que para a próxima tela eu vou convidá-los a realizarem uma leitura silenciosa. Eu vou pedir para a gente ouvir um som bem baixinho enquanto a gente está realizando a leitura, e eu vou chamar a próxima tela e vocês vão ter um tempo para realizar essa leitura silenciosa. Durante a leitura, professora Joyce, eu vou fazer uma marcação, mas você pode ler no seu ritmo. Quando a gente terminar o tempo, se você não tiver lido, não tiver conseguido, tá tudo bem, porque nós vamos realizar novamente a leitura em voz alta. Vamos então para a leitura silenciosa? Sim. Então temos então na próxima tela. Boa leitura! Vamos então fazer a leitura desse mesmo trecho em voz alta? Vamos lá? Então eu vou retomar com você, caso você tenha lido tudo, ou se você não conseguiu terminar, tá tudo bem, porque nós vamos retomar e ler juntos. Vamos então para a tela. Ioko ensina a fazer o empanado de jaca
e a jacalhoada. Confira as receitas no player. Ela explica que quando madura, a fruta tem sabor e cheiro marcantes. E se for usada verde, dificilmente será reconhecida por quem degustar os pratos. O valor nutricional da jaca contém carboidratos, proteínas, fibras, carotenoides e potássio. O que mais impressiona é que no momento em que as crianças comem a jaca empanada, elas acham que são aqueles chiquenzinhos de frango. É o que ressalta Yoko. Então a gente viu nesse trecho aí que a Yoko ensina a fazer um empanado de jaca e a jacalhoada. E aí a gente tem o seguinte trecho: confira as receitas no player. Vocês sabem o que é um player? Será? Um player é um tocador. Então quer dizer que a gente tem um som para ouvir nesse slide, nessa tela. Eu vou pedir para vocês ouvirem com atenção, então, esse player que está mencionado aí. Temos um trecho do player. Ouçam o que a Yoko vai dizer a respeito da jaca e da jacalhoada. Então, quando você for trabalhar com a jaca, também é muito bom você passar um pouquinho de óleo vegetal nas mãos e na faca. Aí você retirou a jaca, bateu nela para ela falhar aquele leite, você põe para cozinhar numa panela de pressão. Se você tiver uma panela bem grande, você pode cozinhar a jaca inteira. Ela inteira lá e cozinha. Caso você não tenha a sua panela de pressão menor, você já pode cortar ela os pedaços e colocar para cozinhar. Algumas pessoas já gostam de colocar um pouquinho de sal na água, né? Que vai servir já junto inteiro para a jaca. Sim. Você põe na panela de pressão, quando pega a pressão, você conta ali uns 20 minutos, porque ela também não pode amolecer demais. 20 minutos, desliga o fogo e deixa a pressão sair. Quando sair a pressão, você abre e ela está pronta para ser utilizada. Só uma dúvida que ficou para mim. O leite, a gente não deixou ele escorrer todos. Dá esses tapinhas para ele coagular, para parar de escorrer. Para parar de escorrer o leite, exatamente. Esse tapinho serve para isso. Tá. Depois que você tirou da panela de pressão, escorreu, aí você vai fazer os diversos pratos, né? Então, quando você for trabalhar com a jaca, também é muito bom você passar um pouquinho de óleo vegetal nas mãos e na faca. Aí você retirou a jaca, bateu nela para ela falhar aquele leite, você põe para cozinhar numa panela de pressão. Muito bem. Muito bem. Ouvimos então aí um trecho. Ele falou de leite, professor. Que leite seria esse? O leite da jaca, o leite que sai da estrutura da própria fruta, ali da casca e da entrecasca da jaca, que pode ser muito pegajoso. Então ela deu ali dicas de como lidar com esse leite, passando óleo nas mãos antes de manusear, dando tapinhas para o leite coagular. Então ela ensinou aí brevemente como se faz para utilizar então a jaca em algumas receitas, substituindo carnes, não é? Ou outros produtos. A gente viu também nesse trecho sobre o valor nutricional das jacas, não é? Mas o último parágrafo diz assim: o que mais impressiona é que no momento em que as crianças comem a jaca empanada, elas acham que são aqueles chiquenzinhos de frango. Olha só, será que você se confundiria, ou eu, professora Joyce, comendo... Talvez seja porque, assim, o gosto talvez não seja parecido, mas a textura fique bem semelhante, por isso que confunde mesmo as crianças. E às vezes até algum adulto que experimente e não acha o gosto parecido, mas a textura sim. Pode ser. Vamos então conhecer o final do texto? Temos mais uma tela. A extensionista se refere a um empanado parecido com frango, feito com a entrecasca da jaca passada no ovo e na farinha de mandioca. Yoko disse que em maio a Emater deve lançar uma publicação contendo todas as receitas ensinadas na oficina. Então tivemos aí informações sobre uma jacalhoada, não é? A Yoko disse então que em maio a Emater deve lançar uma publicação. Vale lembrar que esse texto foi publicado em fevereiro. Então, ela estava em fevereiro dizendo que em maio aconteceria isso. Vamos pensar em algumas questões a respeito do texto, professora Joyce? Sim, primeira questão que eu já levanto que foi um texto bem informativo, hein, professor? Pois é, foi um texto sim informativo. Sobre o texto, podemos pensar aqui
Qual é o gênero do texto? Olha só, o texto foi um gênero informativo e eu observando a estrutura dele, professor, eu vi que ele traz um título, um subtítulo e traz no primeiro parágrafo várias informações que são trazidas e trabalhadas no decorrer do texto. Então, essas características me lembram um gênero textual específico, viu, professor? Lembram uma notícia, não é, professora Joyce? Isso mesmo. Vamos registrar aqui, então? Pegar a caneta. Lembra uma notícia. Então, só para retomar o porquê esse texto é uma notícia. Além dele informar um fato que aconteceu, a estrutura dele também fica muito fácil de visualizar, né, professor? Como eu falei, todas essas características nos levam a crer que é uma notícia. Exatamente. A questão número 2. Quem promoveu as oficinas de receitas com utilização de jaca? Vocês lembram quem promoveu? Foi uma empresa, não foi? Uma empresa chamada Emater. Vou registrar aqui. Emater. Isso são todas informações contidas no texto. Do Distrito Federal. Tem uma sigla aqui, então. A Emater do Distrito Federal. Ainda sobre o texto, onde aconteceram as oficinas de receitas com utilização de jaca? Podemos pensar aí em um local que isso aconteceu, nós falamos disso na primeira parte. Era algo referente ao ambiente rural. Era no núcleo rural, era em um núcleo rural, então. No núcleo rural, vou registrar aqui. No núcleo rural do PAD. Também no Distrito Federal. Aí temos a sigla do Distrito Federal aqui. Muito bem. Ainda pensando sobre o texto, temos mais algumas questões na próxima tela que vamos pensar. Vamos lá? Aí, no texto em que conhecemos a jacalhoada. De que maneira a fruta pode ser utilizada sem que se saiba que é um dos ingredientes da receita? Ela aparece lá no final, né, o título de uma receita que confunde bastante. A gente até comentou sobre isso, verdade? Exatamente. Quando ela fala sobre os chickenzinhos, né? Sim. E aí em seguida fala sobre a jaca empanada. Eu vou pedir para a gente ouvir um segundo áudio, professora Joyce. Ok, vamos ouvir. E aí em seguida a gente responde essa. Vamos lá? Ouçamos. E vamos para a bacalhoada, então. Ou, melhor, jacalhoada. Bacalhoada. Você vai pegar os ingredientes do bacalhau que você vai fazer, né? Que é o leite de coco, pimentão, cebola, tomate, o que você for usar. Azeitona. E aí, no lugar do bacalhau, você pode usar tanto essa entrecasca para fazer o bacalhau, que você vai ver os pedaços, né, como se tivesse mesmo pedaços de bacalhau. Como uma fibrazinha, ela tem umas tirinhas, né, você faz aquelas tirinhas também, substitui o bacalhau por aquelas tiras também. Sim. Então você tem duas opções aí, ou você pode colocar os dois no mesmo prato. E vamos para a bacalhoada, então? Ou... Tá. Isso mesmo, que legal, hein, professor? Pois é. Então, a gente pensando em qual maneira a fruta pode ser utilizada sem que se saiba que é um dos ingredientes da receita. A fruta deve ser utilizada verde, não é? Sim. Então vamos lá? Quando ainda está verde. E aí no texto ela até ensina, né, a você usar sem que o leite... Isso, a gente ouviu num trecho do programa de rádio, essa parte mesmo. Sim. Passar óleo nas mãos... Quando ainda está verde. E por último, quais pratos com jaca estão presentes no texto? Quais pratos são esses? Essa tá fácil. Um já aparece logo no título, né, professor? Pois é. Então, os pratos são o empanado, não é? Sim. E o outro? Já estão aí no chat colocando. A jacalhoada, que estava no título. Então, nós temos o empanado de jaca.
o empanado e a jacalhoada. E a jacalhoada. Esse texto foi retirado de um site e ele, na verdade, anuncia também um programa de rádio relacionado ao tema. Então, a gente pôde conferir aí a utilização da jaca para fazer um prato, a jacalhoada, mas também temos a Yoko ensinando a fazer, na verdade, comentando, não é? Que se pode fazer também um empanado, e ela achava interessante porque as crianças confundiam o empanado de jaca com o frango. Nossa aula está se encerrando, não é, professora Joyce? Sim, infelizmente. Falamos sobre jacas e jaqueira, e bacalhau e bacalhoada, e jaca e jacalhoada. Nós deixamos aí uma tela para avaliação. Diga para nós o que você achou dessa aula e a gente se despede assim, imaginando aí um cheiro de jaca aqui no estúdio. Lembrando que as aulas sempre ficam gravadas, né, professor? Quem quiser retomar as aulas, pode ir lá no YouTube. E é isso, adorei participar da aula, professor. Obrigado, professora Joyce. Obrigado, professores, estudantes. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.